Muito boa tarde aos nossos internautas, a todos aqueles que nos assistem aqui neste canal da TV Tradição. Estamos iniciando este programa Proseando com o MTG, que é um programa dedicado a tratar de coisas do movimento tradicionalista gaúcho para com as pessoas que têm algum tipo de interesse no tradicionalismo gaúcho, notadamente os tradicionalistas filiados aos CTGs do Rio Grande do Sul, mas também a quem acompanha essa nossa atividade por esse Brasil inteiro ou mesmo no exterior. O programa Proseando com o MTG vai ao ar de forma direta todas as terças-feiras e depois permanece na TV Tradição para quem queira assisti-lo. Este mês de dezembro, ele começou com uma série de atividades, especialmente promovidos pelas entidades tradicionalistas gaúchas e que se estendem, em especial, até o final do mês de março. Estou falando dos rodeios, estou falando desta programação artística, esportiva e campeira que os CTGs, os DTGs, os piquetes, os grupos de arte promovem para congregar os tradicionalistas, para movimentar as suas entidades, para cumprir as suas agendas regionais. Nós tivemos vários rodeios nesses últimos dias e teremos vários rodeios pela frente. Antes do Natal tem várias atividades ainda. Depois temos Natal, 1º de ano, e aí encerramos o ano de 2014 e iniciamos 2015 com o Congresso Tradicionalista que realizaremos de 9 a 11 de janeiro na cidade de Uruguaiana, para que haja ali a atividade tradicionalista de planejar o ano, de apreciar propostas e também a Assembleia Geral dos CTGs, que elege o novo Conselho Diretor do MTG e este Conselho elege a nova direção executiva do MTG, com presidente e, pela primeira vez na história, 5 vice-presidentes. Mas esse é um assunto que nós vamos tratar no próximo encontro. Hoje eu queria me ater à questão dos rodeios, que estão iniciando, nós temos aí toda uma temporada pela frente. Duas coisas precisamos tratar. Uma, as relações entre as pessoas, entre os tradicionalistas, entre todos nós. Infelizmente, quando nós trabalhamos com competição e deixamos a competição atingir patamares exacerbados, deixamos a competição ser mais importante do que a convivência, deixamos que o nosso sentimento competitivo e essas vaidades que cercam todo o ser humano e que são boas, na maioria das vezes, dessa de querer fazer melhor, de querer fazer bem feito, quando a gente deixa isto subir a patamares que cobrem a razão, então estamos errados. As competições precisam se limitar ao tablado, no caso da dança tradicional, ao microfone, no caso do intérprete solista vocal, à apresentação instrumental, no caso da gaita, do violão, do violino, da gaita de boca e assim por diante, ou da cancha de laço, no caso do laço, ou da cancha de gineteado, no caso da gineteada. É ali que deve ficar a competição. Exclusivamente ali. Desceu do tablado, terminou a competição. Desceu do tablado, nós somos parceiros.
Nós não podemos, no tradicionalismo gaúcho, ir para o mesmo caminho que os times de futebol foram. Não podemos fazer igual aos torcedores das equipes de futebol, que não sabem conviver, que não se toleram, que não têm a condição de entender que muito acima do que aquela competição está a convivência, está a tradição, está a cultura gaúcha. Claro que são poucos, são meia dúzia, pouco mais de meia dúzia, os que eventualmente tratam as competições como uma coisa mais importante do que tudo. Mas esta meia dúzia, além de ser barulhenta, é destrutiva, causa desconforto, causa intranquilidade e causa problemas a um monte de gente que não tem nada a ver com isso. E eu queria deixar bem pautado, bem posto na mesa, que a diretoria do movimento tradicionalista gaúcho está muito atenta a tudo o que acontece nos rodeios, tanto na atividade artística quanto na atividade campeira. E aquelas pessoas que têm o mau jeito de passar dos limites, saiba que haverá uma ação forte e determinada. Normalmente quem vai pagar a conta será o CTG, será a entidade tradicionalista. Portanto, a maioria ordeira, a maioria tradicionalista deve tomar as medidas para ensinar, educar. Cada patrão é responsável pela sua entidade, cada coordenador de grupo é responsável pelo seu grupo, seja de laçadores, seja de dançarinos. Cada um de nós tem uma parcela de responsabilidade e eu espero que a cumpramos. Então esta é a primeira preocupação. Nós precisamos ter mais convivência, mais camaradagem, tomar mais mate e discutir menos, brigar menos. Tá? Evidentemente que não precisamos concordar com tudo, mas não devemos deixar a nossa discordância ultrapassar o limite da boa vivência, da boa convivência, da boa camaradagem, da boa ordem. O tradicionalismo gaúcho espera que cada um faça a sua parte. A segunda questão que precisamos continuar a debater, porque no Congresso adotaremos uma medida, que eu espero que seja a melhor, é com relação ao horário que as atividades estão sendo realizadas. E aqui o chamamento, a ideia é atingir os promotores de eventos, aquelas entidades que promovem o rodeio. Quando planejam o rodeio, devem organizá-lo de tal forma que sejam ocupados espaços de tempo razoáveis, que sejam ocupados espaços de tempos racionais. Esta ideia de que passar uma noite inteira laçando, ou que terminar de dançar às 4 da manhã é uma coisa boa porque tem bastante gente, não me parece a melhor ideia. O rodeio deu muito grande, deu tão grande que nos obrigou a passar a noite laçando. Bom, se nós tratarmos rodeios exclusivamente como uma competição desportiva, como uma coisa que não tem nada a ver com tradição, tá bem. Mas quando nós temos no rodeio crioulo
o principal foco na tradição, na cultura, pois então nós temos que mudar um pouco o nosso ritmo. Antecipar, começar mais cedo. No caso da disputa do laço, terminar a disputa com uma quantidade de disputantes, lá termina em 15, termina em 20, se for dupla, termina em 5 equipes, se for equipe de 5 homens, por exemplo, para dividir o prêmio entre eles, tá? Ou então disputa tantas rodadas e divide entre os que restaram, tá? Porque nós sabemos que hoje os laçadores estão muito hábeis e praticamente não eram mais tiro de laço. E aí nós temos todo tipo de dificuldade por conta disso. No caso da dança tradicional, porque o problema dos individuais praticamente não existe, mas no caso da dança tradicional, começar mais cedo, fazer como algumas entidades já fazem, a avaliação, fazer por entidade e não mais por categoria, ou seja, se o rodeio está trabalhando com 2 modalidades naquele dia, mirim e juvenil, apresente-se junto, mirim e juvenil da mesma entidade se tiverem, ou seja, ganha tempo na troca de musicais. Elimine uma entrada ou elimine a saída, deixe uma coreografia criada somente, é outra forma de acelerar, ou começar mais cedo, ou simplesmente limitar o número de inscrições. Nós sabemos quantos grupos de dança passam em 1 hora. Nós sabemos. Então, é só calcular. Se eu tenho 10 inscritos, eu preciso de um número X de horas. Se eu tenho 20 inscritos, eu preciso de o dobro disso. Então, eu tenho que me adequar. Ou limito as inscrições, amplio o tempo, de tal forma que nós não precisemos passar a noite envolvidos em competições e não tendo espaço nem para tomar um mate, nem para ter uma boa conversa. Tá? Então, esse cuidado nós devemos ter. E, finalmente, no domingo à noite, aí sim, no final do final de semana, domingo à noite, nós gostaríamos que todos os promotores de rodeio se organizassem para encerrar as competições às 20 horas ou às 21 horas. É um assunto que nós vamos trabalhar no Congresso. Temos a ideia de estabelecer um limite, não para prejudicar, mas para favorecer. Não para ser mais uma regra simplesmente, não, para ser uma ferramenta que possibilite ao promotor do evento adotar as medidas administrativas que transformem o seu evento, que já é bom, em uma coisa ainda melhor. E para que nós não tenhamos problemas com outros órgãos públicos que já estão, de alguma forma, nos avisando, já estão nos mandando mensagens, dizendo que nós estamos exagerando nesta questão dos horários, terminando muito tarde na segunda-feira, prejudicando gente que trabalha na segunda-feira, prejudicando jovens e crianças que estudam, e nós precisamos nos organizar para isso. Esses são os assuntos que eu queria tratar no dia de hoje. Para aquelas pessoas que eventualmente nós não tivermos mais oportunidade de nos encontrarmos aqui nesse canal da TV Tradição, no Proseando com o MTG, desde agora nós desejamos que o Natal seja santo, que as pessoas alcancem o maior nível possível de felicidade e que as famílias convivam entre si para que nós possamos efetivamente atingir os objetivos do movimento tradicionalista gaúcho. Saúde, paz, tranquilidade a todos neste Natal, neste final de ano do ano de 2014.